ideia hoje é fazer um vídeo curto sobre soberania, mas eu vinha tentando fazê-lo e o vídeo ia cortando. Agora o vídeo eu não posso apertar no celular que já está ultrapassado, não pelo tempo, mas pelo uso, né? Pelo uso, o uso, não digo severo, mas o uso desleixado, cair, tomar. E então o vídeo ia caindo e eu começando a introduzir em relação, tentando fazer o vídeo, eu comecei a falar do meu estado de espírito, que eu ia fazer, né? Fazer coisa que não importa, na verdade. Mas aí eu comecei a raciocinar em relação ao estado de espírito. Eu, como eu referi ao estado de espírito, que o entendimento que eu sigo, o entendimento bem simples, eu tive que justificar, não, eu tive que referenciar, porque é algo que eu tomei como próximo à verdade, é algo que me faz sentido dentro do meu arcabouço teórico, nos fundamentos faz sentido, que é o estado do espírito quando você refere a alegria e a tristeza, euforia, creio eu, né? Alegria e tristeza, né? Que na verdade são consequências, né? Não são causas. O que leva a alegria, o que leva a tristeza é alguma coisa, né? Alguma motivação, algo, né? Alguma sensação, né? Eu diria, né? E que posteriormente pode ser, eu diria, deveria ser refinada, deveria ser peneirada pela razão, pela inteligência, no caso, né? Pela cognição, coisas indissociáveis, mas que tem um início e depois um processo. Agora, em relação à questão do estado de espírito, que é dor não, que é tristeza e alegria, euforia, depressão, de que não, depressão me parece que é uma doença, considerada uma doença. Então eu preciso referenciar que isso não é algo que eu imito, mas é algo que eu sigo. Que eu sigo não, que eu aderi, né? Porque me parece plausível, parece razoável, e verossimilhante. Eu uso essa palavra, verossimilhante, e isso já é eu diria uma criação, né? Mas é algo que uma terminologia, um raciocínio, uma teoria que eu próprio desenvolvi, que é a questão da verossimilhança. Às vezes eu vou referenciar a questão do estado de espírito. Estado de espírito, então, assim, o que é isso, né? Essa mudança da alegria para a tristeza e aquilo que está nesses extremos. E isso eu até também comecei falando que é uma coisa, até a referência, né? Não no sentido jocoso, mas, por exemplo, se eu não me engano, quando eu vi isso, eu li o Will Duran, se eu não me engano. Acho que os 3 volumes de história da filosofia dele. E se eu não me engano, tenho quase certeza que eu li o Will Duran e eu vi esse filme, e eu lendo o Will Duran, eu consegui, talvez eu lendo mal, isso acontece, né? Provavelmente, né? Na verdade, talvez não, provavelmente. E vendo esse filme eu absorvi essa ideia. Esse filme é Denzel Washington no filme Chamas da Vingança. E ele fala, né, que estado de espírito, que tristeza é um estado de ser, mas tudo bem, então está referenciado. E por que eu faço isso? Não por ele, por mim. Não pela referência, mas por mim, pela minha probidade intelectual, eu preciso referenciar. Agora, por exemplo, eu me referi a verossimilhança, aí é algo que eu desenvolvi, que é o que me parece próximo da verdade até então. Pode ser que mude, sim, claro, desde que algo mais plausível, mais palpável, uma argumentação, uma demonstração surja, mas até então eu acho que de forma simples e de uso, me parece que essa questão do estado de espírito é muito válida e
mais ou menos verossimilhante, que é aquilo que se aproxima da verdade, porque eu não ouso e não pretendo dizer que eu tenho a verdade. Então eu desenvolvi ou me habituei a usar a palavra verossimilhante para aquilo que se aproxima, que me parece mais próximo da verdade. Que eu quero dizer que não seja verdade. Então, e posteriormente eu comecei a usar a ideia de limites, né? Aquilo que se aproxima, né? Mais próximo de, de determinado, daquilo que se aproxima, né? Se aproxima, ele não chega, ele está sempre se aproximando, né? É a ideia de limite, se eu não me engano, me parece que é assim, se não for assim, verossimilhante mais uma vez. E depois me ocorreu, como eu falei, de espírito, que não é uma crítica, mas no meu, mais uma vez, no meu arcabouço teórico e cognitivo me parece plausível. Que uma vez eu me lembro que uma vez eu via nas revistas, quando eu era pequeno não, quando eu era adolescente, da vida adulta, né? Se eu não me engano, não lembro se era na Veja ou na revista Caras, né? Se era na Veja, certamente eu lia alguma coisa, né? Páginas amarelas, eu via as fotos e lia alguma coisa. Na Caras eu já tinha o hábito de ver algumas fotos eu olhava, na verdade eu olhava, eu pesquisava e procurava algumas fotos na Veja, na Caras, né? E tinha lá duas páginas no meio da revista, mais ou menos, se eu não me engano. Eu acredito que era na Caras, não tenho certeza, mas talvez na Veja. E ali vinha frases, né? Quer dizer, só não, não somente não, mas geralmente frases de filósofos e pessoas aí conhecidas no mundo das letras, digamos assim. E eu me lembro que uma vez eu vi uma que era atribuída a Rasputin. Ou não era Rasputin? Acho que era alguém argumentando com Rasputin. E é algo que eu tomei como um aprendizado e também, até que eu encontre uma espécie de demonstração melhor, eu a utilizo. E era alguém, se eu não me engano, se referindo a Rasputin. E, se eu não me engano, Rasputin defendia o espírito e esse interlocutor, esse debatedor, essa pessoa que dialogava com Rasputin, se eu não me engano, pediu que você perguntou se ele conhecesse um médico ou que ele perguntasse a um médico cirurgião de todas as cirurgias que ele fez, se alguma vez ele já havia encontrado um espírito. E isso é algo irônico, mas que de certa forma tem sentido. Pergunta a um cirurgião, independentemente da sua crença, sua profissão de fé ou religiosa, se eu acho que nesse cabe o emprego espiritual, sua profissão espiritual, acho que cabe esse emprego nesse contexto. Se alguma vez um cirurgião encontrou, de tantas cirurgias que fez, tantas cirurgias, né? Agora fugiu o nome que se usa, tantos procedimentos, né? Ele encontrou alguma vez algum espírito, né? Claro que naquela frase, onde eu li, me parecia que não, mas caso tenha um caso positivo que negaria a não existência do todo, obrigatoriamente se partiria para demonstração. Caso contrário, aí a negativa seria válida, ainda seria válida. Tudo bem. Então, dado esse ponto aí de introdutório, essa digressão, eu gostaria de falar da soberania, mas não quero falar da soberania. Agora, o que motivou falar da soberania é os fatos que perpassam hoje, né? Agora no Brasil, em relação à classificação das facções no Brasil pelos Estados Unidos como terrorismo, e eu, nesse ponto, eu já tenho uma certa desconfiança, uma certa dúvida em relação a
Por que taxar um crime de terrorismo e outro não? Crime é crime. Eu, particularmente, não faço distinção e acho que eles têm que ser extirpados e combatidos de forma igual, independente. Mas é terrorismo, não é? Porque mas isso é algo inicial, insípido, que é preciso desenvolver. Mas eu parto desse ponto e depois ver-se o que é possível e o que de fato se sustenta e que fica, que perdura. Mas eu parto do ponto, crime é crime. Sem distinção se a pessoa matou porque era um terrorista, ou porque era um faccionado, ou porque era qualquer outra espécie. Não há diferença nenhuma, mas tudo bem. Então, o que motivou essa ideia de raciocínio sobre soberania foi essa ideia. E eu nem me refiro à soberania expressa em lei, não. Claro que talvez eu tenha inconscientemente essa elaboração, que também me parece que é minha, pelo menos esse entendimento é meu. Até então não vi ninguém defendendo esse entendimento. É simples, eu não quero me estender e nem quero me referir em lance o que eu entendo certo ou errado. Agora, em relação ao Brasil, me parece que o Brasil fez o dever de casa. Fez o dever de casa e, como se diz, um dia depois do leite derramado, não adianta chorar. Tá aí o Brasil há muitos anos e não consegue ter solução e só piora. Não adianta chorar, né? Não adianta espernear, não adianta chorar, não muda nada. Continua a mesma coisa, mas em relação à soberania, o que eu entendo? Que é isso, eu falo porque é argumento em relação à soberania. Os Estados Unidos está intervindo na soberania brasileira, os Estados Unidos interviu na soberania venezuelana, os Estados Unidos interferem na soberania iraniana. Esse é um ponto diferente, mas também penso, não é ideia aqui abordar, mas eu vou falar desses pontos do Brasil. Depois que eu angariar mais elementos, talvez eu manifeste uma ideia, né? Mas, mais uma vez, eu enfatizo, o Brasil fez o dever de casa. Depois, não adianta chorar, né? Em relação ao Lula, vai chorar. O Lula governou o Brasil por 12 anos, mais 4 anos da Dilma. Mesma coisa serve para o senhor Flávio Bolsonaro. Você não vem aqui criticar ou defender ele, tudo bem, os Estados Unidos já manifestaram essa ideia. Agora, o senhor Flávio Bolsonaro recorre ao Donald Trump, não sei os motivos, mas porque não tem alternativa, com todo respeito a todo mundo, mas me parece incapaz de propor situações ou de operar uma situação que não necessite do auxílio americano. E mais, não significa que eu não entendo que o auxílio americano seja ruim. Não se trata disso. Como eu disse no Brasil, não é preciso que se compreenda, no meu caso, mais elementos. Mas, mais ou menos, o Brasil fez o dever de casa. Ou de fato, ou não fez o dever de casa e termina nessa situação. Agora, em relação à soberania, o que eu entendo? Todo país é soberano. Agora, mas eu preciso, acho que, entrar na questão do direito. Você fala muito em direito, por exemplo. Eu uso agora me fugiu um termo. Por exemplo, vademecum, né? Acho que a palavra em latim se pronuncia mais ou menos assim, que significa vem comigo. Vademecum, que é eu digo que é o compósito. Composto, acho que é muito simplório, né? Devido à dimensão ou o volume do manual do qual se trata, mas chama de compósito. O compósito das leis, que deve sempre estar se atualizando, se chama vademecum, que ele significa vem comigo, um trocadilho. E eu uso um trocadilho em relação a essa palavra, que mais uma vez não é uma imitação, mas é uma assimilação e um entendimento. Eu uso esse trocadilho, então, vademecum, vem comigo. Eu uso um trocadilho de Nietzsche, que ele usa vadetecum, que
que, segundo a tradução, o que significa vai contigo. Eu uso, tudo bem, isso aqui não, eu uso isso, vai contigo. O direito diz, o manual do direito, vademecum diz vem comigo. Eu uso vadetecum, inspirado ou ensinado por Nietzsche, que significa vai contigo, tudo bem. E, dado isso, mais uma vez, porque eu acho importante isso, essa situação. Eu uso, na verdade, eu criei desenvolvi, percebi, eu acho melhor, tive essa percepção que é muito direito, né? Direito, você fala em direito. Estuda direito, sou formado, graduado em direito, bacharelado em direito. Eu prefiro dizer que eu estudo dever, postulando o entendimento que o dever, após a prática do dever, eu angario direitos. Por exemplo, direito do trabalho. A legislação brasileira vai dizer, todo cidadão, todo brasileiro tem direito ao trabalho. Eu, no meu caso, eu compreendo diferente. Eu compreendo que todo cidadão, todo brasileiro tem dever ao trabalho. E dado que o cidadão, o indivíduo, coopera, compreende, combina, elabora, efetua seus deveres, ele angaria direitos, e não o contrário. Não o contrário. E isso dado ou fundamentado numa situação natural, da natureza, ou física. Por exemplo, nascemos demandando. O ser humano, nós nascemos demandando. E isso um direito supra essa necessidade da demanda puéril? Não. O que demanda, o que supra essa necessidade natural e física é um dever, não um direito. Então, eu uso essa sistemática. E o que eu quero dizer, então, em relação à soberania? Existe soberania, não interferência, o Brasil preza por isso. Agora, eu ia entrar na questão do senhor Luiz Inácio Lula, mas não é o objetivo nem o mote. Voltemos, então. Então, o que eu quero dizer? Dando o exemplo da Venezuela, por exemplo. E mais ou menos aqui eu não defendo, não faço a apologia nem defendo a situação dos Estados Unidos, nem a da Venezuela, nem a do Brasil. Trata-se, nesse caso, de teoria. Então, a Venezuela tem sua soberania, o Brasil tem sua soberania, os Estados Unidos têm sua soberania. E cada país tem sua soberania. Isso me parece indiscutível. Agora, imagine que, no caso da Venezuela, no caso drogas, né? E nem se trata aqui de postular ou entender que as drogas são um problema ou não, é outra situação, ou qualquer outro tráfico, contrabando de armas, de pessoas, tráfico humano. E isso que tem gênese no território, um exemplo aqui, brasileiro ou venezuelano, adentra de forma ilegal nos Estados Unidos. Algo que era do país soberano, delimitado as fronteiras, adentra no território americano, que, nesse caso, também, ou no brasileiro, mas nesse caso eu vou para exemplificar. A Venezuela, enquanto país soberano, possui seu território legal, de forma legal. Os Estados Unidos possuem o seu. Cada país é soberano. E quando algo é produzido e adentra as linhas, não usaria dizer imaginárias, mas entra o território americano com contrabando, produto, seja o que for, ilegal nos Estados Unidos, me parece que
independentemente da Venezuela compreender que é um direito ou um dever, os Estados Unidos, me parece que ele negaria o direito. Qual que é o direito? O direito de proteger sua própria soberania. Então isso é muito questionável, muito discutível. Discutível não, para mim é assentado. Cabe. Então o que eu quero dizer aqui? Os Estados Unidos obtêm o direito, talvez até mesmo, não sobre de intervenção nesse caso, no território venezuelano. Me parece que gera um direito nisso. Qual que é a causa disso? A causa é a incapacidade, ou seja, algum motivo que for, não importa, na verdade, da Venezuela não impedir que algo oriundo do seu país inflija uma lei de outro país em alguma coisa séria, como, por exemplo, o tráfico de drogas, como contrabando de armas, contrabando de pessoas, crimes hediondos, na verdade. E ingressa no outro país de forma ilegal. Daí pensamos, bom, nós poderíamos aqui entrar na discussão na eficiência dos Estados Unidos em impedir na fronteira, né, na linha fronteiriça, que esses produtos, essas violações da Venezuela, esses contrabandos da Venezuela não adentrar, esse tráfico, né, esses entorpecentes da Venezuela não adentrasse no seu território, na linha fronteiriça dos Estados Unidos, no limite territorial dos Estados Unidos. Mas se pergunta, sim, pode ser, é possível. Agora, o que você faz? Você enxuga o gelo ou você para de irrigar esse gelo? Por exemplo, corta o mal pela ilha? Não, corta o mal pela ilha. Então, vou lá na Venezuela e corto o mal pela ilha. Mas, agora, mais uma vez, eu não digo aqui que, de fato, a Venezuela faz o que os Estados Unidos parece que disseram que eles fazem. Não se trata disso. E se dizem, me parece que fica vergonhoso para o Brasil, para toda a América Latina. E é a mesma situação no entendimento no Brasil. Se o Brasil é incapaz ou conivente ou de forma ativa colabora para que essas facções no Brasil tenham suas ramificações ou não impede, que nos Estados Unidos, o que acontece? Algo que é dentro do país soberano do Brasil interfere na soberania americana, e isso cria um direito de defesa dos Estados Unidos. E caso, por exemplo, o Brasil diz que recebe muita droga, não sei, muita droga da Bolívia e da Colômbia, me parece que é idêntico. O Brasil cria um direito de defender-se desses países. Agora, a questão de a defesa ser uma ofensiva ou não é algo estratégico ou tático. Agora, que é óbvio, e aqui isso tudo que eu argumento e que eu entendo, depende da legislação. E isso entra no outro ponto do direito que eu comecei falando em relação ao dever e direito, que é outro ponto, que é a verdade. Ela não respeita o código legislado e sancionado. A verdade é verdade. Se a legislação, se a compreensão dos agentes legislativos, dos poderes públicos não conseguem perceber e entender até onde o material, o fato, verdade até onde a verdade atinge, até onde ela percorre, até onde ela vai predominará, ela não assume responsabilidade por isso. Então, a questão é de, não sei se de legislação, de compreensão, mas mais uma vez, a verdade ela não vai
respeitar o dispositivo legal, no caso a lei. Mesmo que os juízes bravejem, mesmo que os jornalistas queiram, mesmo que as autorizadas implorem, não, ela será a verdade, e isso é, é inexorável. A ideia é essa. Tá? Qualquer coisa eu retorno aí com mais. Mas não adianta ficar aqui. Parece que queria ser mais sucinto, mas a ideia é essa.